O Rio de Janeiro é, sem dúvida, um dos estados mais emblemáticos do Brasil. Conhecido mundialmente por sua beleza natural, suas paisagens de tirar o fôlego e seu enorme valor cultural. Mas você sabia que ele também é o segundo estado mais rico do país? Só que essa riqueza não está espalhada de forma igual. Na verdade, ela se concentra em algumas cidades muito específicas. E é isso que vamos revelar hoje. No vídeo de hoje, você vai descobrir as 10 cidades mais ricas do estado do Rio de Janeiro, com base nos dados mais recentes do IBGE. Prepare-se para ver nomes conhecidos e outros que vão te surpreender. E já te adianto, a cidade que aparece em 10º lugar é Macaé, mas a número 1 vai te deixar de queixo caído. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada pelas economias mais poderosas do estado fluminense. Vamos lá! E a 10ª cidade mais rica do Rio de Janeiro é Macaé. Localizada a 190 quilômetros da capital fluminense, Macaé abriga uma população de mais de 264 mil habitantes. Mas o que realmente coloca essa cidade no mapa é sua importância estratégica para o setor energético do Brasil. A cidade é considerada a capital nacional do petróleo e da energia. Desde os anos 70, quando a Petrobras escolheu Macaé como base para suas operações na Bacia de Campos, a cidade se transformou completamente. Mais de 4 mil empresas offshore se instalaram no município, impulsionando a economia local e nacional. PIB de 6,3 bilhões de reais, com uma participação de 1,8% no PIB do estado do Rio de Janeiro. E não para por aí. A cidade recebe um dos maiores eventos do setor, a Brasil Offshore, que reúne quase 500 empresas de 50 países. Só para você ter uma ideia da relevância da região, em 2019, a produção de óleo e gás na Bacia de Campos foi de 1,367 milhão de barris, o que representa 40% de toda a produção nacional. O crescimento é tanto que o PIB per capita de Macaé chegou a R$ 66.684 por ano, mais do que o dobro da média nacional. Com todo esse desenvolvimento, Macaé atrai empresas e grandes redes hoteleiras. Só nos últimos anos, a cidade recebeu 4 hotéis de luxo: Blue Tree, Sheraton, Comfort e Royal. Macaé também está investindo no futuro, com foco em energia, inovação e sustentabilidade. O município foi apontado como o que mais cresceu na última década no eixo Rio-São Paulo, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Com uma economia pulsante e um olhar voltado para o futuro, Macaé mostra que é muito mais do que uma cidade litorânea. É um polo estratégico para o Brasil e para o mundo. E a 9ª cidade mais rica do Rio de Janeiro é Nova Iguaçu. Você sabia que uma das maiores potências econômicas do Rio de Janeiro está a apenas 40 quilômetros da capital? Pois é, hoje a gente vai te mostrar por que Nova Iguaçu é muito mais do que você imagina. Bora conhecer? Localizada na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu é o maior município da região. Com uma população de mais de 843 mil habitantes, é uma cidade pulsante, cheia de movimento e oportunidades. Nova Iguaçu tem a 2ª maior economia da Baixada Fluminense. Em 2019, o PIB da cidade bateu a marca de 17,8 bilhões de reais. Isso representa quase 4% do PIB de todo o estado do Rio de Janeiro. O grande destaque da economia iguaçuana é o comércio e os serviços. A cidade abriga um dos centros comerciais mais importantes do estado, com as principais lojas e marcas do país. É ponto de encontro, de compras e de muito desenvolvimento. Mas não para por aí. A indústria também tem peso em Nova Iguaçu. A cidade abriga empresas dos setores alimentício, siderúrgico e de cosméticos. E se destaca ainda na química fina, com produção de produtos industriais essenciais para vários outros setores. Outra área que movimenta a economia local é a de material de construção. Essas indústrias são fundamentais para o crescimento urbano da cidade e ajudam a fortalecer a infraestrutura não só de Nova Iguaçu, mas de todo o estado. Nova Iguaçu é história, trabalho, comércio, indústria e futuro. Uma cidade que cresce com a força da sua gente e da sua economia. A 8ª cidade mais rica do Rio de Janeiro é Volta Redonda. Localizada no sul fluminense,
Volta Redonda ganhou o apelido de Cidade do Aço por um motivo especial. É lá que fica a Companhia Siderúrgica Nacional, a gigante CSN, um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. Fundada na década de 1940, a CSN transformou a história da cidade. De acordo com o censo de 2022, Volta Redonda tem mais de 261 mil habitantes. E a economia? É forte, diversificada e movimenta bilhões. O PIB da cidade gira em torno de 19,7 bilhões de reais, com destaque para a indústria siderúrgica liderada pela CSN. Mas não para por aí. Volta Redonda também abriga outras indústrias importantes, como a Cenefra Cimentos e a White Martins, do setor de gases industriais. O setor de serviços é o segundo maior da economia local, com um mercado de trabalho diversificado e em constante crescimento. E sim, até a agropecuária tem seu espaço, especialmente na produção de leite e gado. A localização de Volta Redonda foi peça-chave no seu desenvolvimento. Perto das jazidas de minério de Minas e com acesso ao Rio Paraíba do Sul, o cenário era perfeito para a instalação da CSN. E não é só trabalho, não. Volta Redonda oferece boa qualidade de vida, com destaque para a educação e a saúde pública. Além disso, o turismo de negócios atrai visitantes o ano todo, impulsionando ainda mais a economia. Volta Redonda é muito mais do que aço. É uma cidade que combina tradição industrial com qualidade de vida e crescimento. A sétima cidade mais rica do Rio de Janeiro é São Gonçalo. São Gonçalo está coladinha com o Rio de Janeiro. A apenas 25 quilômetros da capital, a cidade faz parte da região metropolitana e tem uma localização que favorece o comércio, a indústria e os serviços. Com quase 1 milhão de habitantes, São Gonçalo é uma das cidades mais populosas do estado, e isso representa um mercado consumidor gigante. A base da economia gonçalense é diversificada. O comércio e os serviços dominam os empregos formais, mas a indústria também tem um papel histórico. Já ouviu falar em Manchester Fluminense? Esse era o apelido de São Gonçalo nos tempos áureos da indústria pesada. O PIB da cidade é de impressionantes 20,3 bilhões de reais, o que representa quase 5% de toda a economia do estado do Rio de Janeiro. Nada mal, hein? Hoje, São Gonçalo se destaca pela força do seu comércio local, a presença de grandes redes atacadistas e o crescimento do empreendedorismo. E claro, não podemos esquecer da Feira de São Gonçalo, tradicionalíssima, com produtos fresquinhos e cheios de sabor regional. Mesmo com menos destaque, atividades como a fruticultura, horticultura e floricultura continuam contribuindo com a economia local. A cidade vem investindo para facilitar a vida do empreendedor, com parcerias que desburocratizam a abertura de empresas. Claro, como toda grande cidade, São Gonçalo também enfrenta desafios, especialmente em áreas como infraestrutura e segurança, que ainda impactam o ritmo de desenvolvimento. São Gonçalo é uma cidade que carrega uma rica história industrial, um presente de empreendedorismo e um futuro cheio de possibilidades. A sexta cidade mais rica do Rio de Janeiro é Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes, ou simplesmente Campos, está localizada a 286 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. E olha só, é o município mais oriental do estado. Segundo o IBGE, Campos tem uma população estimada em mais de 483 mil habitantes. Uma cidade grande, com economia forte e papel de destaque no cenário estadual. E quando o assunto é economia, Campos dos Goytacazes não brinca em serviço. O município tem um PIB de aproximadamente 37 bilhões de reais, com a indústria sendo o setor que mais contribui. E sabe o que puxa esse crescimento? A poderosa indústria extrativa de petróleo e gás natural, graças à Bacia de Campos. Além disso, a cidade abriga 6 das 7 usinas de açúcar e álcool do estado do Rio. Mas não para por aí. O setor de serviços e o comércio varejista também tem um papel importante, principalmente na geração de empregos. Em 2024, as áreas com o maior número de empregos foram o comércio varejista, serviços de saúde humana e alimentação. Mesmo com a participação menor no PIB, a agropecuária tem grande importância local. A cidade se destaca na produção de grãos, cana-de-açúcar,
hortaliças, frutas e na pecuária bovina e leiteira. E, para fechar, Campos dos Goytacazes está entre as cidades mais ricas do estado do Rio, ficando à frente de muitas outras. Campos dos Goytacazes é uma cidade de contrastes e oportunidades. Um verdadeiro motor econômico do interior fluminense. Mas vale lembrar que a quinta cidade mais rica do estado atualmente é Saquarema. Você sabia que uma das cidades mais promissoras do Rio de Janeiro está ganhando destaque nacional? Bem-vindo a Saquarema, terra do surf, das belezas naturais e de uma economia que não para de crescer. Localizada na região dos Lagos, a apenas 116 quilômetros da capital, Rio de Janeiro, Saquarema é muito mais do que um destino turístico. Com quase 90 mil habitantes, segundo o IBGE, a cidade tem mostrado uma força econômica surpreendente. O motor da economia saquaremense, o turismo, claro, com destaque especial para o surf, que movimenta o comércio e atrai visitantes o ano inteiro. Mas tem mais. A cidade também se sustenta com pesca, serviços e uma crescente base industrial voltada para alimentos e produtos de consumo local. E olha esse dado. Saquarema se beneficia dos royalties de petróleo, um fator que impulsiona o comércio e valoriza o mercado imobiliário. Resultado? O PIB da cidade chegou a 42,2 bilhões de reais, com um aumento de 0,47% na participação do PIB nacional. Nada mal, hein? Nos últimos anos, Saquarema também começou a atrair empresários e investidores. Os motivos? Benefícios fiscais, localização estratégica e uma administração voltada para o futuro. Inclusive, a cidade está se preparando para se tornar um polo universitário. A agricultura, apesar de menos expressiva, ainda tem seu espaço com o cultivo de cana-de-açúcar e mandioca. Já a pesca é uma atividade tradicional e histórica que continua viva na cidade. Com tantos avanços, o setor imobiliário está em alta. A valorização dos imóveis tem sido significativa e a expectativa é que continue crescendo nos próximos anos. Saquarema é a prova de que tradição e modernidade podem andar juntas. Uma cidade em crescimento, cheia de oportunidades e com qualidade de vida de sobra. Já conhece Saquarema? A quarta cidade mais rica do Rio de Janeiro é Duque de Caxias. Você sabia que uma das cidades mais importantes economicamente do estado do Rio de Janeiro fica na Baixada Fluminense? Sim, estamos falando de Duque de Caxias, uma potência industrial, estratégica e cheia de história. Vem com a gente conhecer esse gigante da região metropolitana do Rio. Localizada a apenas 16 quilômetros da capital, Duque de Caxias é o município mais populoso da Baixada Fluminense, com mais de 866 mil habitantes. É também o terceiro maior do estado em população. E quando o assunto é economia, Duque de Caxias dá show. Com um PIB de mais de 53 bilhões de reais, a cidade tem o maior parque industrial da Baixada e a segunda maior exportadora do estado, atrás apenas da capital. São 809 indústrias, mais de 10 mil comércios e uma arrecadação de ICMS que só perde para a cidade do Rio. É potência de verdade. A cidade abriga a poderosa refinaria de Duque de Caxias, uma das maiores da Petrobras. Além disso, tem a usina termoelétrica Termorio, um polo gás químico e indústrias dos mais diversos setores: químico, petroquímico, metalúrgico, têxtil, mobiliário, plástico e mais. Duque de Caxias é um verdadeiro hub logístico. Está coladinha ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, próxima das principais rodovias do Brasil e a apenas 17 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Por isso, empresas como o Carrefour e até o jornal O Globo escolheram a cidade para se instalar. No centro da cidade, o comércio popular é intenso, especialmente nas ruas José de Alvarenga e Nilo Peçanha, onde o vai e vem de pessoas e oportunidades é constante. E no mercado de trabalho, Duque de Caxias está entre os primeiros colocados no número de empregos e estabelecimentos em todo o estado do Rio. Duque de Caxias é muito mais do que uma cidade da Baixada, é um verdadeiro motor econômico do Rio de Janeiro. A terceira cidade mais rica do Rio é Niterói. Niterói é uma cidade que combina belezas naturais, qualidade de vida e uma economia poderosa. Quer saber mais? Então vem comigo! Localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre a Baía de Guanabara e o Oceano Atlântico, Niterói se destaca como um verdadeiro tesouro fluminense. Com praias incríveis, cultura rica e um dos melhores IDHs do Brasil, essa cidade tem muito a oferecer.
Com cerca de 481 mil habitantes, Niterói ostenta o maior índice de desenvolvimento humano do estado do Rio. Sim, é a cidade com a melhor qualidade de vida do RJ e uma das melhores do país. Na economia, Niterói não fica para trás. É um dos principais centros financeiros do estado e vem recebendo grandes investimentos, principalmente nos setores imobiliário, comercial e financeiro. Para você ter uma ideia, a renda per capita da cidade é uma das maiores do Brasil e o PIB, quase 66 bilhões de reais. Isso faz de Niterói a terceira cidade mais rica do estado e a 13ª do país. O setor de comércio e serviços lidera com folga, representando mais de 77% da economia local. A indústria aparece em segundo, com cerca de 21%, e a agricultura, apesar de pequena, ainda contribui com pouco mais de 1%. E não é só de números que vive Niterói. A cidade também brilha no turismo. É a terceira cidade mais visitada do estado, perdendo apenas para Rio e Búzios. Suas praias são de tirar o fôlego. Destaque para Itacoatiara, Itaipu, Camboinhas e Piratininga. Niterói é isso: qualidade de vida, desenvolvimento, beleza e cultura. Uma cidade que merece ser conhecida e reconhecida. Curtiu conhecer mais sobre Niterói? A segunda mais rica do Rio de Janeiro é Maricá. Antes conhecida pela pesca e agricultura, hoje é uma das maiores potências industriais do Brasil? Estamos falando de Maricá, e você vai descobrir como essa transformação aconteceu. Localizada na região da Grande Niterói, Maricá tem uma população estimada em quase 200 mil habitantes, segundo o IBGE. No passado, a economia da cidade girava em torno da agricultura e da pesca. Com seu complexo lagunar riquíssimo, Maricá chegou a ser a maior produtora de pescados do estado do Rio de Janeiro, abastecendo a capital fluminense. Mas tudo mudou com a chegada da indústria petrolífera. Maricá está de frente para a Bacia de Santos, onde a Petrobras explora o campo de Lula. Resultado? Royalties milionários que colocaram a cidade entre as maiores participações no PIB industrial do país. Só em 2022, Maricá recebeu 118,2 bilhões de reais em royalties e participações especiais, segundo o INESC, e o PIB da cidade já ultrapassa os 85 bilhões de reais. A construção civil também ganhou força após a implantação da ponte Rio-Niterói. Loteamentos e condomínios de alto padrão, como o Solaris Residencial Clube, começaram a surgir. Grandes incorporadoras, como a Alphaville, estão transformando antigas fazendas em condomínios fechados ao longo da RJ-106, aumentando a arrecadação de IPTU e impulsionando ainda mais a economia local. Com investimentos em infraestrutura, royalties crescentes e expansão imobiliária, Maricá se consolida como uma cidade com enorme potencial para o futuro. De produtora de pescados a gigante do petróleo, Maricá é prova viva de que uma cidade pode se reinventar. E a cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Você sabe qual é a cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro? Spoiler, é também uma das mais famosas do mundo. Fica comigo que hoje vamos explorar tudo sobre essa potência chamada Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ou simplesmente Rio, é a capital do estado homônimo, localizado na região sudeste do Brasil. Conhecida mundialmente, é um dos maiores destinos turísticos da América Latina e do Hemisfério Sul. Com mais de 6 milhões de habitantes, segundo o censo de 2022, o Rio é a segunda maior metrópole do Brasil, atrás apenas de São Paulo. E, claro, é carinhosamente apelidada de Cidade Maravilhosa. Mas o Rio não é só beleza natural e samba no pé. Ele também é uma potência econômica. A cidade tem o segundo maior PIB do Brasil e ocupa a 30ª posição no ranking mundial, com uma estimativa de mais de 331 bilhões de reais. É sede das duas maiores empresas brasileiras, Petrobras e Vale, além das principais companhias de petróleo, telefonia e do maior conglomerado de mídia da América Latina, o Grupo Globo. O Rio também brilha na educação e pesquisa. É o segundo maior polo de pesquisa e desenvolvimento do país, responsável por 19% da produção científica nacional. Um verdadeiro celeiro de inovação. E não para por aí. Segundo a Globalization and World Cities Research Network, o Rio é classificado como uma cidade global beta, ou seja, tem influência internacional em diversos setores.
Agora que você conheceu as cidades mais ricas do estado fluminense, que tal espalhar essa informação valiosa? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para que mais brasileiros descubram as riquezas e o potencial das nossas cidades.